Ele era o princípio, ele era o próprio Deus. Em João 1 ele diz, ele, por intermédio dele, se fez todas as coisas. Então, desde lá, no Velho Testamento, mesmo que não falasse claramente, Jesus ele já existia. E aqui no 2:3 fala assim, como escaparmos, o título é o perigo da negligência. Começando, por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos, porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Aqui diz que como escaparemos se a gente negligenciar a salvação? É um pecado negligenciar a salvação de Jesus. Ele foi feito menor que os anjos quando veio à terra e semelhante a nós, humanos. Ele se fez carne. Ele se fez carne para nos salvar do poder da morte. Aqui no 2:9 diz assim, vemos todavia aquele que por um pouco foi feito menor que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento o autor da salvação deles. Olha, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Portanto, lá no 14, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder na morte, isso é, o diabo. Ele libertasse aquele que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Jesus ele veio para nos livrar do pecado, nos livrar da morte, nos livrar da escravidão. Aleluia. E por meio dele, por causa dele, tudo existe. No 10 diz isso, que por causa dele tudo existe, por ele ter vindo à terra, sofrido e morrido por nós, somos levados à glória e nos tornamos perfeitos por causa dele. Por causa dele. A gente não pode negligenciar essa salvação, porque isso é muito importante. Esse foi um plano perfeito de Deus para mim e para você. Glória a Deus. Se Jesus, que é Jesus, ele foi provado, aqui diz, por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para ser sumo sacerdote misericordioso e fiel em relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então, se Jesus ele foi provado, ele foi tentado, ele foi maltratado, ele sofreu sem reclamar, quem é eu e você para reclamar das tentações, das provações deste mundo? Se Jesus teve que passar por tudo isso para ser o nosso sumo sacerdote, é ele que pede por nós, é ele que fala por nós. O sacerdote naquele tempo era aquele que falava com Deus. Ele faz isso por nós. Como ele estava lá naquela cruz, ele disse, Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. É assim que ele faz hoje. Ele tem misericórdia de nós, porque ele passou pelo que nós passamos, pelo que a gente passa no dia de hoje. Só que diferente, ele não tinha pecado. Ah, mas ele não tinha pecado porque ele era Jesus? Não. Ele conseguiu passar nessa terra sendo 100% homem e 100% Deus, sem pecar. Aleluia. Então, quem é eu e você para reclamar no dia a dia, das situações da vida, se Jesus não reclamou? Jesus ele é o próprio Deus. Era para ele chegar naquela cidade como rei, como esplendor, mas não, ele chegou humilde, ele chegou pequeno, ele se fez maldito por mim e por você. Então toda vez que algo acontecer, lembre-se do que Jesus passou, não é nem perto do que a gente passa, porque ele morreu por mim e por você.
Então confie nele, não reclame, não abra a boca para murmurar. Confie no Senhor. Até Paulo pediu para que Deus tirasse o seu espinho da carne. E Deus respondeu: a minha graça te basta. Se Paulo também, que era, ele se comparava a Cristo, porque ele estava ali, obedecendo, fazendo tudo direitinho, ele que estava ali certinho, tinha um espinho na carne. Imagine eu e você que não damos nada a Deus. Aleluia. A gente não faz nada. E ainda reclama. E ainda vem de cara feia, a gente ainda vem cansado. A gente às vezes vem ali, senta ali, aí é todo pensamento, tanta coisa. A gente, quando vai ver o culto acabou e você nem prestou o seu culto a Deus. Então o que estamos fazendo a Deus? Olha quem foi Jesus. Olha quem foi Paulo. Quem somos nós para reclamarmos do dia a dia? A gente tem que se alegrar em todas as coisas. Aleluia. Não adianta a gente vir aqui, o hino que a Leandra cantou, muito lindo. Mesmo que não haja peixe no mar, mesmo que não haja estrelas no céu. Como que é? Mesmo que não haja peixe no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, você não vai retroceder mesmo. O seu espírito é de adorador mesmo. Você verdadeiramente ama Deus, você verdadeiramente adora de todo o coração, você dá o seu melhor, mas é o melhor mesmo. Porque a gente sai de casa, a gente se arruma, fica bonito, vai para o trabalho, a gente fala: não, hoje eu tenho que chamar a atenção do meu chefe, hoje eu tenho que dar o meu melhor. Hoje eu tenho que fazer o meu melhor serviço, hoje eu tenho que entregar o melhor para o meu cliente, hoje eu tenho que entregar o melhor na faculdade ou na escola. Mas quando é para Deus, é resto. Às vezes não é nem o resto, não é nada. Então, será que realmente a gente dá o nosso melhor? Será que realmente nos dias maus a gente vai pensar: não, eu não posso retroceder, eu não posso me cansar, eu não posso deixar de adorar? E realmente em tudo você dá graça? A gente tem que parar para pensar que o evangelho é esse que estamos vivendo. A gente quer o sobrenatural ou a gente quer viver um evangelho raso? Você verdadeiramente quer intimidade com Deus? Porque desse jeito, aonde não vamos chegar lá. Nós somos salvos pela graça, mas a gente tem que ter obediência, a gente tem que ser santo como Deus é santo. Se é santidade, ninguém verá o Senhor. Então não importa o que você esteja passando, a graça do Senhor te basta, o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então quando você estiver fraco, deprimido, quando a dúvida quiser vir, repreenda e confie no Senhor. Fala: não, mas olha o que Jesus passou. Eu falo muito sobre o Lucas, eu não sei se eu estou errado, eu não sei, mas eu falo para ele: aqui na Bíblia, eu não quero reservar, irmãos, porque eu brinco com o Lucas, eles vão na minha cara. Eu já li a Bíblia 2 vezes, e graças a Deus foi para a 3ª vez. E eu não vejo aqui na Bíblia ninguém assim rico. Eu falo para ele: só os reis que passam por essa riqueza. Fora isso, os profetas, os verdadeiros adoradores, aqueles que tiveram encontro com Deus, eu não vejo falando de grandeza, a não ser Jó, né? A não ser Jó. Eu não vejo, eu acabei de pegar Jó agora, porque nem Jó chega aqui na minha mente. Então os profetas, as pessoas chamadas, elas sempre estão, como posso dizer, sofrendo. Elas estão sofrendo por causa do quê? Por causa do amor de Deus, por causa do chamado, que não é fácil. Então as pessoas, elas vêm servir o Evangelho achando que vai enriquecer, que vai ter o carro do ano, que vai ter a casa própria. A Bíblia diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas que serão acrescentadas. Se vir, amém. Mas se não vir, você vai ficar paralisado nisso. Porque a nossa vitória, a nossa glória, a nossa riqueza está no céu. É nisso que nós temos que focar. Em nome de Jesus, glória a Deus. Amém, se vir. É claro, quem quer? Todos nós queremos. Mas quando você fica paralisado nisso: não, mas eu sou servo de Deus, eu tenho que ter dinheiro. Não, eu sou servo de Deus, eu tenho que ficar prosperando. O que é prosperidade? Prosperidade é você ter saúde, é você ter sua casa, é você ter sua família, é você ter todo mundo bem, você estar debaixo da vontade de Deus, você ser obediente ao Senhor. Isso é ser próximo do Senhor. Não é pecado ser rico, não é isso que eu estou falando, me entenda. Mas é que eu vejo as pessoas aqui sofrendo
Deus, o que é realmente ser próspero. Não fique preso nessas coisas. Busque primeiramente a justiça. Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Amém? E aqui, aí diz assim, eu escrevi aqui, né? Você quer vitória? Você quer vitória? Todos nós queremos vitória. A gente quer vencer, a gente quer chegar lá. Mas a gente não pensa no processo. A gente só quer o resultado. A gente não chega lá se a gente não passar pelo sofrimento. A nossa vitória é o quê? É o reino de Deus, é os céus, é a glória. Lá não haverá choro, não haverá tristeza. É lá que todas as dores vão embora. Aleluia, glória a Deus. Aí aqui no 3 diz assim: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Mas é porque Deus, ele é o edificador de tudo, isso diz no 4, aí lá no 6. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e essa casa somos nós, se é que somos apegados firmemente à confiança e esperança da qual nos gloriamos. Somos a casa de Deus, e Jesus Cristo, ele é o edificador, por isso a gente deve se firmar, essa casa na rocha, a gente deve fixar os nossos pensamentos e ações em Jesus, porque se nossos pensamentos esfriar, a gente abrir uma brecha nessa casa, às vezes uma coisa pouca acaba com tudo. Então a gente deve edificar nossa casa sobre a rocha. O que está entrando na sua casa? O que você está vendo? O que você está pegando? O que está passando no seu pensamento? Qual é o seu tempo está dedicado ao quê? Você está perdendo tempo com o quê? Isso tudo é edificação da nossa casa rocha. Porque se a gente deixa os dias passar, hoje eu não vou ler a Bíblia, não vai passar, hoje eu não vou orar, hoje eu não vou para a igreja, aí a gente abre uma brechinha. Aí qualquer coisa, daqui a pouco você está brigando com o marido, daqui a pouco uma coisa, ou até uma tribulação vem e viria um dia que você está vendo. Mas quando você está firmado na rocha, ele não vai te falar, porque não está edificado sobre a areia. Mas se estiver edificado sobre a areia, essa casa ela vai desmoronar. Então, o que você está consumindo? O que você está perdendo no seu tempo? Nós somos a casa de Deus, aqui está escrito. Nós somos casa, nós somos o templo do Senhor. Aí aqui diz assim: advertência contra a incredulidade. No 7. Assim como diz o Espírito Santo: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo de provação no deserto. Cuidado, irmãos, no 12, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim a confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. Porque lá no 11 diz que quando o povo estava no deserto, eles não creram, e isso foi um pecado. No 11 diz assim: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Lá o povo no deserto, eles não herdaram a terra prometida, que era Canaã. Mas hoje, aqui a palavra diz que é um pecado a gente não crer, a gente ser incrédulo. A gente não vai herdar o reino se a gente for incrédulo. Esses dias o meu filho me perguntou assim: mãe, o que quer dizer quando diz assim que a porta do céu é estreita? Aí eu falei: filho, quer dizer que não vai ser fácil, né? Não é que ela de fato, você vai ver, ela vai ser pequena. É porque aqui as nossas ações na terra não é fácil. Qualquer coisa que fizermos, talvez a gente perca a nossa salvação. E ali ele entendeu, e é isso. A gente tem que prestar atenção, porque se você não lê essa palavra, será que você ia saber se a sua falta de crer você não iria para o céu? Então a gente precisa meditar nas escrituras. Porque
aqui está escrito que na sua incredulidade você não vai herdar o descanso. Então é um pecado você não crer. A incredulidade é o pecado. Quem não crê não herdará o reino, pois quem não crê vive pecando e desobedecendo. Porque quando Deus ele promete uma coisa, como ele prometeu lá para aquele povo, aquele povo desdenhava, falava, não, era melhor eu estar no Egito, era melhor eu estar lá comendo e tal, e reclamava o tempo todo. Então pensa aqui nessa terra, no nosso dia de hoje, quando Deus te fez uma promessa lá atrás, e você fica assim, nunca chega, nunca acontece. Mas será que era Deus mesmo? Será que não era? Será que? Então assim, não faça isso. Creia, esteja firme no Senhor, para que esse mal não venha contra você. Pois quem não crê, vive pecando e desobedecendo. Isso não é uma desobediência ao Senhor. A gente desobedece nessas ações. Não deixe a dúvida entrar. Peça o coração puro, inclinado ao Senhor. Aí aqui, no quarto, eu fui longe, né, irmãos? Eu achei que não ia parar. Eu falei, Senhor, eu até não vou. Mas vocês já foram com os versículos, né? Diz assim, no 4:3, pois nós o que cremos é que entramos naquele descanso. Então, se você crê até o final, você vai herdar o reino de Deus. Você vai herdar o descanso. Glória a Deus. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Então, se você ouvir a voz do Senhor, acredite, creia, descanse nele, confie. Aí no 10 diz assim, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemos-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair, seguindo aquele exemplo de desobediência, pois a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais afiada de qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, eu vou deixar isso para depois. Então aqui diz que nós vamos herdar se cremos até o fim. E nós vamos descansar das obras. Você tem o que apresentar para o Senhor naquele dia? Ou você vai falar, Senhor, naquele dia eu estava cansado, naquele dia eu estava com dor, naquele dia eu não tive coragem, naquele dia eu achei que não era o Senhor falando comigo para falar com alguém. Quais são as suas obras? Você vai ter o que entregar para o Senhor naquele dia? Para que você descanse. Ele diz, o texto, ele entra em outro tema também, que fala do descanso sabático, né? Porque até Deus descansou. Nós vamos descansar naquele grande dia. Aí no 10 fala sobre a palavra. Eu amo tanto esse versículo, no 10 não, no 12. Pois a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. A palavra ela é viva, ela serviu no passado, ela serve hoje e ela servirá amanhã. Pois ela é a própria boca de Deus falando conosco. Ela é eficaz, por quê? Porque ela ensina, ela é eficaz, ela ensina-nos, ela nos dá o caminho. Aqui isso aqui é o nosso manual. E ela é afiada, ela é comparada a afiada, ela é mais afiada que uma espada de 2 gumes. Por quê? Porque ela entra rasgando, ela penetra, ela nos traz o que? Arrependimento, libertação e cura. Ela traz confronto, ela julga os nossos pecados, os nossos pensamentos, e ela transforma o nosso coração. Esse versículo aqui, quando eu comecei a ler a Bíblia há 2 anos e meio atrás, esse versículo ele mudou a minha vida. Porque um dia eu era depressiva, um dia eu tive depressão fortíssima, porque eu passei com 4 psicólogos, psiquiatras, eu fui diagnosticada de fato com depressão. Tinha que tomar vários remédios, mas eu não aceitei. Eu falei, eu não vou tomar porque eu tinha medo de ficar viciada. Eu não estou fazendo descaso dos profissionais que Deus me colocou aqui nessa terra para isso, mas o meu caso
era espiritual. Meu caso era espiritual. E Deus, Ele me curou da depressão, sabe como, irmãos? Foi quando eu abri a Bíblia, porque desde muito nova, eu morri de vontade de ler a Bíblia. Mas toda vez que eu começava, eu desistia. Porque não é fácil, ela é complicada de entender. Mas aí eu não sei se lá no passado era assim. Eu vou falar aqui agora que eu descobri, né? Por causa dessas novas versões, clareia muito a nossa mente. Eu leio a NVI, que é a nova versão transformadora, é a nova versão internacional. Elas são mais claras, elas fazem você entender as palavras e você tem que comparar com a Almeida, com a King James, você vai ver que é a mesma coisa. E você fala, nossa, o que estava falando aqui era isso. Uma palavra tão complicada. Mas mesmo assim, Deus, Ele me deu forças. No pior momento da minha vida, eu estava no fundo do poço. E eu abri a Bíblia. E Deus foi falando comigo todos os dias. Todo dia era um choro. Não sei se você não vai lembrar disso no primeiro ano que eu li a Bíblia. Era todo dia um choro. Olha a coisa que eu descobri aqui hoje no vídeo. Estava falando comigo. Eu descobri tanta coisa. Que Elias, né? Que ficava no monte. Elias era depressivo. Davi era depressivo. Então, assim, se Deus teve um plano na vida dele, Ele tem a nossa também. Amém. Então, a Bíblia, ela liberta. Ela é verdadeiramente eficaz. Isso aqui é tão precioso. Eu amo tanto a Bíblia. É tão precioso. Não perca tempo. Abre as escrituras e leia. Deixe Deus falar com você, te libertar, te transformar através da palavra. Aí, nosso 14 diz assim: portanto, Cristo temos um grande sumo sacerdote que adentrou o céu, Jesus, Filho de Deus. Ele está voltando lá no começo, falando do nosso Jesus, do motivo de todas as coisas, do motivo das coisas serem feitas, do motivo de que estamos aqui por causa dele. Apeguemos-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ele é o nosso sacerdote. Ele se compadece de mim e de você. Ele sabe o que está passando, porque Ele passou por esse mundo. Ele sente, Ele sabe, Ele te entende. Ele é o seu sacerdote. Glória a Deus. Mas sim, alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Ele passou, né? Sem pecado. Assim, aproximemos-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da nossa necessidade. Jesus, Ele é o nosso sacerdote, o que se compadece das nossas fraquezas, porque Ele passou por esse mundo. Ele sentiu todas as nossas dores, aflições. Peça misericórdia a Ele. Peça tudo pelo nome dEle. Porque quando você pede pelo nome de Jesus, não há mal que possa ficar. Não há mal que permaneça. Ore e fale, Senhor, em nome de Jesus. Peça pelo nome dEle. Porque a cura, a restauração, Ele faz milagre, Ele liberta. Ele é a paz que excede todo entendimento. É a paz que o mundo não conhece. O mundo, ele não conhece essa paz. O mundo, ele se engana. Ele vai se alimentando de coisas ali para tentar suprir esse vazio, e o nome é Jesus. É Ele que é a nossa paz, é Ele que é a nossa calmaria, a nossa cura. Pelo nome dEle nós podemos tudo. Porque Jesus, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso sacerdote. Então, confie no Senhor, se firme no Senhor, leia a palavra, peça misericórdia a Ele. Não deixe a incredulidade entrar no seu coração. Obedeça ao Senhor em todo o tempo. Aleluia. E grande será a nossa vitória lá no céu. Eu agradeço a oportunidade.